सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमविश्वदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं हीत्यात्तिहं प्रणतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि भवदु स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदा मां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातु संकेतनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निसिंहमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kriya Saktano Dhig Vikato Tapasa Dhik Cha Jamin Dhigastu Brahma Hambadana Parifullana Jaro Matina Kim Etano Sochama Visera Somatnyano Jaro Pasuno Naki Sanchit Ahaha Milito Gauru Pasino. Kriya Saktano Dhig Vikato Tapasa Dhik Cha Jamin Dhigastu Brahma Hambadana Parifullana Jaro Matina Kim Etano Sochama Visera Somatnyano Noro Pasuno Nake Sanchit Ahaha Milito Gauro Adhuna. Gauriya Gosipati, Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que sair do plano do sonho, da alegoria, é o que se chama Hari Bhajana. Sair do plano da história e da alegoria é o que se chama verdadeiro Hari Bhajana, sair de história e alegoria. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse que sair do plano de história e alegoria é o que se chama Hari Bhajana. História significa uma série de acontecimentos que acontecem na sua vida, tudo isso que você considera muito importante, isso você deve sair, ou seja, eliminar toda essa história, que é uma série de acontecimentos que acontecem na nossa vida. Isso é a história, ou seja, aquilo que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo na sua vida e o que acontecerá na sua vida. Você está ocupado com todas essas coisas. E alegoria significa um tipo de sentimento, algo que você sempre está pensando, é como um sonho, é um tipo de sentimento que é totalmente falso, é inútil. É uma alegoria. É como uma história inventada que você cria para aquelas crianças, ou seja, o Homem-Aranha, esse tipo de história que eles criam para crianças. Isso se chama alegoria, que não tem base nenhuma. Mas nós sempre estamos ocupados com essas coisas. Então, não podemos começar o Hari Bhajana. Nós sempre estamos ocupados com a nossa história, passado, presente e futuro. Sempre estamos ocupados com isso e com algum tipo de sonho em comum, as pessoas estão observando. E todas essas coisas não nos permitem entrar em Hari Bhajana, que é a única realidade. Eles não vão nos permitir. As pessoas estão ocupadas planejando diferentes tipos de coisas. Hoje eu posso fazer isso, amanhã eu posso fazer aquilo, ou no futuro eu quero fazer aquilo, dessa maneira. Mas Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana: Purva itihas bhulinu sakal seva sukha pemane. A história passada, qualquer coisa suja que eu fiz, qualquer desfrute, qualquer dores e prazeres que eu recebi, você pode esquecer isso. Você pode esquecer isso ao obter Seva Ananda. Enquanto você não estiver obtendo Seva Ananda, a bem-aventurança do serviço devocional, você não vai esquecer. Tudo isso vai surgir na sua memória para te perturbar. É por isso que Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana: Purvo itihas bhulinu sakal seva sukha pemane. Seva sukha.
Seva Sukh, a felicidade do serviço devocional. Quando você desenvolver, obtiver essa Ananda, ou seja, você não vai pensar que o Seva é um tipo de fardo. Você vai achar que é sua responsabilidade, que é algo muito bom. Quando você obtiver essa Seva Ananda, você vai esquecer todo o seu passado impuro e você vai seguir fazendo Seva e no futuro próximo poderá entrar no mundo transcendental. Prabhupada diz, não tema. Você não precisa perder seu tempo. Você não precisa perder seu tempo. Você não precisa esperar pela próxima vida. Você deve ter esperança. Você não precisa perder seu tempo. Você não pode esperar pela próxima vida, não. Nesta vida. Nesta vida. Nesta vida, nós podemos ser bem-sucedidos. Sem sombra de dúvidas. Mas como? Nesta vida, se você for afortunado e aceitar um guru genuíno, uma alma autorrealizada, elevada, e tentar segui-lo, tente segui-lo de coração. O seu humor caprichoso não pode te ajudar. Então siga seguindo ele. Você não deve ter nenhum desejo pessoal. Você não pode ter nenhuma concepção pessoal, nada disso. E siga seguindo ele 100%. E faça Haribhajana sob a orientação dele. Então, certamente nós podemos ser bem-sucedidos, 100%. Você não precisa esperar a próxima vida. Você não precisa depender de outras pessoas. A pessoa fala, meu Gurudeva fala algo muito bom, mas aquele homem dá palestras muito bem, ele fala algo mais importante. Prabhupada diz, isso é um sintoma de Mayavada, é uma indicação de que você vai cair. O meu Guru Padma, aquela alma autorrealizada, que está falando Harikatha, baseada no seu próprio sentimento, nada neste mundo, nenhuma palestra neste mundo pode ser mais importante do que isso. Eu não posso depender de mais ninguém. Porque ele, e apenas ele, pode me dar o benefício absoluto. Ninguém mais. Em nome de demonstrar misericórdia, em nome de demonstrar uma compaixão externa, gradualmente eles vão te puxar para baixo, mais para baixo, para Maya, para o inferno. Eles são cruéis. Parece que a voz deles é muito doce, a representação deles é muito doce, o comportamento, mas na verdade eles são cruéis. Prabhupada diz, aquele que não me guia apropriadamente, aquele que não me dá informação sobre a verdade absoluta apropriadamente, mas pelo contrário, ele quer esconder a verdade absoluta, ele está me desencaminhando, e quaisquer desejos, anartas, impurezas de coração que eu tenha, ele vai adicionar combustível nisso, e apenas ele quer receber um benefício de mim, então ele é meu inimigo. Prabhupada diz, ninguém está prestando atenção. Em todo o mundo, se você tiver a chance de circular, então é bom. Eu não sei por que Nityananda Prabhu arranjou essa situação, talvez ele tenha algum plano. Do contrário, por que as pessoas não estão aceitando? Porque as pessoas entendem. Elas compreendem. Olha, Baba está falando certo. Ainda assim, elas não aceitam. Por quê?
Everybody should hear this. Todos devem ouvir este ponto. Everybody, Todos, each and everybody, cada our pessoa devotional world, do nosso mundo devocional deve ouvir isso. I cannot put pressure on Eu não them posso because pressioná-las, porque senão seria karma I kanda. cannot put pressure. Eu não posso pressionar. They are at liberty. As pessoas têm They livre-arbítrio. can accept, Elas podem aceitar ou podem não aceitar. Se elas têm algum sectarismo, alguma inimizade para comigo, ou se sentem algo ruim em relação a mim, elas não vão aceitar. anyway, they can Mas, de toda maneira, o coração delas concorda. A mente não está concordando, mas o coração está apoiando. Sim, ele está falando certo. Então, onde já há anartas, ou seja, o fogo da luxúria já está ali. O fogo da luxúria, do desejo está ali. E se alguém, como um guru, quiser adicionar mais combustível para você desfrutar ainda mais, então isso é Jiva Hinsa. Isso é uma violência contra a alma. É Jiva Hinsa. Aquele que está suprimindo a verdade, ele não quer falar a verdade, ele vai dizer, não leia um livro da Gaudiya Mata, não escute nenhuma aula da Gaudiya Mata. A minha pergunta é, quem é a Gaudiya Mata? O que é a Gaudiya Mata? Qual o seu relacionamento ou o seu entendimento com relação à Gaudiya Mata? Eu nunca posso dizer, não ouça o Harikatha de Vana Goswami Maharaj, não ouça o Harikatha de Sridhar Goswami Maharaj, não ouça o Harikatha de Madhava Goswami Maharaj. Como eu posso dizer? Não, eu vou te inspirar. Ouça Bharati Maharaj. Quando os devotos estavam lá, há muito tempo atrás na Chaitanya Mata, eu costumava fazer serviço de publicação ali, os devotos vinham separadamente em um quarto para ouvir algo de mim. E quando eu ouvia que Bharati Maharaj iria começar às 10 horas do Harikatha, eu dizia, olha, imediatamente vá. E eles falavam, não, não, fale algo. E eu dizia, não, vá agora. Ah, você pode falar e depois eu vou? Eu falava, não, não, vá primeiro. Eles são prova disso. Eu dizia, vá lá. Ele é uma alma autorrealizada, eu sou uma alma caída. Vá lá, ouça. Depois disso você pode vir até mim. Eu não posso impedir que você ouça a Harikatha de Bhakti Ballabha Goswami Maharaj. Eu não posso impedir que você ouça um Harikatha de Vamana Goswami Maharaj, Bharati Maharaj, Shanta Goswami Maharaj. Como eu poderia fazer isso? Eu não sou tão cruel. Então, este é o meu dever. Vamana Goswami Maharaj, ele não me deu nenhuma propina para que eu siga glorificando ele sempre, Tirtha Maharaj também, enquanto eu não tenho nenhum interesse em falar sobre você. E você nunca buscou saber qual é a razão secreta por trás disso. Eu não recebi nenhuma propina deles para seguir falando sobre eles. Eu sinto uma inspiração de falar sobre eles, enquanto eu nunca sinto nenhuma inspiração para falar sobre você. Isso não é inimizade. Eu quero te evitar. Você não está na nossa linha. Dessa maneira, todos os problemas surgem. Prabhupada diz, uma alma condicionada, naturalmente ela tem luxúria. Sem luxúria, sem desejo, quem é que existe? Ela tem alguma luxúria, mas é o nosso dever cortar toda essa luxúria, os anartas, as impurezas do coração. E um Vaishnava, ele é tão puro que mesmo se você for para receber o darshana dele, você pode ser purificado. Darshane pavitra karo ei tomar gun. Gangar pore se hoy paschate pavan. Se eu for e tocar o Ganges, então eu posso ser purificado. Mas apenas um Vaishnava, que ao ver um Vaishnava, eu posso ser purificado. Bhaktivinoda Thakur disse ainda mais. Bhaktivinoda Thakur diz que se um Vaishnava elevado não estiver falando nada, ele estiver muito ocupado, fazendo seu bhajana, sem falar com você,
Se um Vaishnava não estiver falando com você, ainda assim, se você puder ir e sentar diante dele, prestar reverência e se sentar, talvez ele não esteja falando com você. Bhaktivinoda Thakur disse, ainda assim você pode ser beneficiado. Primeiro ponto, a conduta, o bhajana dele em si é muito poderoso e pode gerar um impacto dentro do seu coração, uma reação positiva dentro do seu coração. Ao mesmo tempo, ao receber o darshana, ao ver aquele Vaishnava, você pode ser purificado. E terceiro, do corpo de um Vaishnava puro, do corpo de um Vaishnava puro, algum tipo de luz, de campo magnético está saindo, assim como um imã. Um imã lança um campo magnético e neste campo magnético, onde ele alcança, se você colocar um pedaço de ferro, então imediatamente esse pedaço de ferro vai sentir atração pelo imã. Mas, se você colocar o ferro fora do campo magnético, ele não vai sentir atração. Ou, se esse ferro estiver enferrujado, dióxido de ferro ou trióxido de ferro, isso vai gerar um impedimento. Então, o pedaço de ferro não vai sentir atração pelo imã. Então, Bhaktivinoda Thakur diz que mesmo se um devoto puro não estiver falando nada com você, ainda assim, do corpo dele, esse campo magnético, essa luz vai sair do corpo dele, vai tocar o seu coração e você pode ser purificado. Agora, se eu impedir que você se encontre com esse tipo de Vaishnava, se eu impedir você, se eu falar não vá na Gaudiya Mata, não leia nenhum livro da Gaudiya Mata, isso é Bhakti? O mundo inteiro pode se juntar de um lado e eu estou do outro lado. O mundo inteiro de um lado, eles podem seguir perguntando e eu posso responder. Eles podem perguntar, eu posso responder. Mas eles podem me responder? Se isso é Bhakti, sectarismo ou preconceito não pode ser considerado Bhakti. Guru Padma costumava dizer que emoção não é devoção. A emoção vai te degradar e a devoção pode te dar uma promoção, mas você não está praticando devoção. Prabhupada muitas vezes costumava dizer que Karma Kanda, o caminho das atividades fruitivas, em um sentido, é um tipo de crueldade, é um tipo de falta de misericórdia. Na época de Advaita Gosai, ou seja, na época de Gauranga Mahaprabhu, o Smarta Raghunandanacharya, Smarta Raghunandana, continuamente, ele podia seguir falando sobre Karma Kanda, o caminho que você age buscando algum benefício. Ele fazia yagyas, sacrifícios de fogo e tudo mais. Advaita Gosai, alguns dos filhos dele vieram e se tornaram seguidores de Raghunandanacharya, enquanto os outros dois, Gopala, Achyutananda, eles de alguma maneira estavam seguindo Advaita Gosai. Essa é a condição. Karma Kanda significa inimizade. Porque tente entender o que eu quero dizer. Não me entenda mal. Karma Kanda significa que diretamente ou indiretamente é um tipo de inimizade. Inimizade contra você próprio ou inimizade contra alguém, contra alguma Jivatma. Se você fizer uma pesquisa analítica, você vai ver que o Karma Kanda significa inimizade, significa abhakti, não bhakti. É por isso que Prabodhananda Saraswati Pada diz que aqueles que estão ocupados com Karma Kanda, que estão buscando agir para receber um resultado, aqueles que estão ocupados também com concepção Mayavada, Prabodhananda Saraswati diz, eles são animais,
os Karmakandis. in the name of, Em nome, it is not my allegation. veja, against eu não anybody. estou alegando nada contra Just I ninguém. must Eu apenas speak the topic. estou falando sobre este assunto. Suppose I like to Suponha establish one que eu mountain. quero estabelecer um templo. Do you think I can go to Você South acha India que eu to vou bring para o one sul da Índia para trazer um Brahmana? mountain here? Ou para alguma outra parte para trazer um Brahmana para estabelecer o templo? Você acha? Surely. Certamente eu não vou fazer isso. Surely I cannot. Certamente eu não vou convidá-los. Because I know it's Porque Karma Kanda. eu sei que isso é Karma By Kanda. the help of Karma Kanda, Pela ajuda de Karma temple Kanda, can never be established. jamais é possível estabelecer um templo. This kind of effort, Este seu esforço é Karma Kanda. because you have no belief in Porque Guru Vaishnava. você não acredita em Guru, Vaishnava, Bhagavan. Isso é Karma Kanda. Because Prabhupada many Porque times told, Prabhupada muitas vezes not disse, one time, many times, não apenas uma vez, ele disse muitas vezes, to establish a que mott, para estabelecer uma or to mot establish deities, ou para estabelecer uma you need deidade, one você precisa realized, exalted soul. de um grande, elevado devoto. Out of his craving E prayer, pelo seu pedido out of fervoroso, his craving prayer, pelo seu pedido fervoroso ou Bhagavan pedido deste can come devoto, and take shelter, Bhagavan pode vir e se abrigar naquela to give me deidade chance, para me dar a chance para servi-lo. special facility É uma with the deity. facilidade especial que nós obtemos com a deidade. A deidade é o próprio Bhagavan, mas não fala nada. Você pode banhar ele, você pode dar algo para ele comer e ele não vai protestar. A deidade é o próprio Bhagavan. Não é como os Mayavadis. Os Mayavadis também têm uma deidade, mas a deidade deles é um tipo de ídolo, é uma estátua. Porque eles querem se concentrar na filosofia Mayavada, né? Ou seja, como se concentrar no Brahman impessoal. Para se concentrar, para concentrar a sua mente, você precisa de um objetivo, né? Mas o Brahman impessoal. É por isso que Bhagavan falou para Arjuna que é muito difícil fazer o bhajana, adorar a minha forma transcendental. Abhyakto hi gatir duksham deho badbhir abhapati. Abhyakto hi gatir duksham. Abhyakto sarup bhajan is painful. Ou seja, fazer o bhajana dessa forma impessoal do Senhor é muito difícil. Deho badbhir abhapati. Unnecessarily they are getting pain. Desnecessariamente eles estão sofrendo, porque eu tenho a minha forma eterna. Eles podem me amar, me abraçar, me beijar, oferecer algo. But what they are doing? Mas o que eles estão fazendo? Abhyakto hi gatir duksham deho badbhir abhapati. So, Mayavadi, Então, os Mayavadis, então, os Mayavadis, o que é que eles fazem? Eles dizem, Sadhokanam hitarthayo brahma rupa kalpana. We are just eles dizem, nós estamos somente imaginando some sarupa bhava. alguma forma de Bhagavan, embora não seja a verdadeira forma dele. Like Dronacharya Assim como Dronacharya going to teach foi ensinar the lesson how to arco e flecha, Tirvidya. Tirvidya. Dronacharya going to take all his students. Dronacharya reuniu todos os seus That estudantes. time there was no Naquela separation. época não havia separação, eram todos juntos. Kaurava. If you speak Kaurava, Se você falar Kaurava, você deve incluir os Pandavas também. that is your mistake. Este é o seu erro, você não está entendendo. Kaurava means Kaurava significa os Pandavas também, because they are coming from porque eles Kaurava, vêm not Kuru de Vamsa. Kuru, da família de So Kuru. why you are going to give Então por que você dá um nome separado para os Pandavas? They are coming from Kaurava. Eles vêm de Family Kaurava. tradition, all Kaurava. A tradição familiar, todos eles são filhos ou descendentes de Kuru.
to give some Ainda separate assim, identity, para dar uma identidade separada para so that eles, there cannot be any confusion. para que não haja nenhuma So confusão. categorically Então, we say, categoricamente, nós Actually, chamamos de Pandavas, mas na verdade os Pandavas são Kauravas também. family tree. Eles vêm da mesma tradição familiar, né? But purposely, Mas de we put the propósito, name nós colocamos to este nome understand para exclusively entender e separar them. a identidade, o humor deles. So Dronacharya Então, at that Dronacharya, naquela época, time, he was the master ele era o of professor all Kuru de todos os meninos Kurus, Kuruvais. todos os meninos Kurus, desde a infância, all Kuruvais. todos os meninos They used Kurus. to come, Eles vinham Dronacharya e watching Dronacharya observava who is having what quem é kind of que tinha tendency, qual I tipo mean, de tendência, have some tendency, ou seja, no? cada um Some tem uma mood. tendência, um humor, né? Bhima, Bhima a very powerful era muito flower, forte, must be então ele seria muito bom para usar a clava. This way, Dessa maneira, Dronacharya wanted Dronacharya to give training to quis treiná-los. them. When Archa, I mean, E quando ele foi ensinar going to teach, arco e flecha, Dronacharya going to então, fix one Dronacharya foi fixar um animal, false fish, not original. não era um animal de verdade, And from distance, no, bird, era um bird, sorry, pássaro. bird. Ele fixou um pássaro e colocou num local And each alto, one of them e come, cada um deles vinham, now e ele falava, agora mire nesse pássaro. is making target. E esse aluno mirava, Dronacharya e asking, Dronacharya perguntava, you make one target, olha, very mire specific target. bem especificamente Duryodhana, naquele I, pássaro. Dhritarashtra, Falava, Dhritarashtra, What you mire can ali. see? O que você pode I can ver? see E ele falava, olha, eu bird posso in ver o the pássaro bird you que keep está, in the tree. você colocou I numa can also árvore, see boys e eu are também estou playing vendo in the os garotos ali em volta. E ele falou, não, desse jeito não dá, pode ir embora. Finally, when Por Arjuna fim, coming, quando Arjuna veio, Arjuna ele tried falou, to make Arjuna, target tente first. mirar What you can no see, pássaro. you will have E to perguntou, o que você está vendo? penetrate the eyes of the bird. Ele disse, você deve mirar nos olhos do pássaro, Arjuna, que estava what you bem can see, longe. E perguntou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo a árvore e o pássaro. try to E ele falou, esqueça a concentrate. árvore, tente se concentrar no pássaro. Yes, now I can Sim, see the sim, bird. agora eu estou vendo só o Now pássaro. forget the bird. Agora esqueça o You try to pássaro concentrate e only tente in se the concentrar apenas nos olhos, eyes. Very carefully. com muita atenção. What you can see? O que você está I vendo? can see nothing. Olha, eu não vejo nada, apenas os olhos do pássaro. Agora atire. Aí ele atirou a flecha. Follow. Preste atenção. Without target, Então, sem uma meta, nobody can do anything. ninguém pode fazer nada. Target must be there. Deve haver uma meta. So Karmakanda doing Então, target, os Karmakandas, eles têm uma meta. Mayavadi Os going Mayavadis to put one vão idol. colocar um ídolo, uma estátua. Their deity is idol. A deidade deles é uma estátua, é um First of all, ídolo. I was also in confusion. No início eu também estava confuso. Ramanandi Sadhu. Os Ramanandis, aqueles que adoram Ram, First of all, I was in confusion. no início eu estava In confuso, classroom, porque eles colocam num quarto there is de Ram, vidro Ram, a Lakshmana, imagem de Ram, Lakshmana, Ram, Sita, picture is there. tem imagem ali. Later on I came to E mais know, tarde eu fiquei sabendo like Mayavadi, que é como os Mayavadis, eles também não dão muita importância para servir a deidade, mas eles acreditam mais em serviço externo, servir a comunidade ou fazer sacrifício de fogo. Eles se concentram mais nisso. in Ayodhya, Eu vi em Ayodhya, Varanasi, em Varanasi. I wanted to watch them. Eu queria What is their observá-los, ver qual é o one treasure objetivo for me. deles. E agora se tornou um tesouro para mim. Preste atenção. Their deity is there, Eles têm but uma their deity deidade, is not deity. mas a deidade deles não é uma Not deidade. installed. Não é instalada. To concentrate. Eles colocam ali para se concentrar, apenas para se concentrar. So that's why they Então, are é speaking. por isso que eles dizem, That's why they are é por isso que eles dizem, Sadhukanam hitarthayo brahma rupa kalpana. Just to give some facility, apenas para dar uma facilidade coming, para aqueles que chegam, os jovens, chance to concentrate. para eles terem uma chance de se concentrar. Do contrário, não é necessário. Guru Vadega. E o guru? Qual é a necessidade do guru? Qual é o benefício de um guru? Become Brahma Se o himself, guru se tornar Brahma, se ele then he cannot se have fundir any no Brahman, dual então ele não vai ter nenhuma cannot give
concepção dual, ele não vai poder me ensinar. Então, qual guru eles vão esperar? Eles vão aceitar um guru que é imaturo, um guru que ainda não alcançou a perfeição da concepção do Brahman. Veja a concepção de guru deles. É alguém que não está maduro o suficiente ainda. Aquele que ainda não alcançou aquele ponto do Brahman. Então agora eu posso te aceitar. E quando ele alcança essa perfeição, Brahma Siddhi, aí eu posso rejeitar o guru. Qual a utilidade do guru? Tudo é Brahma, só existe Brahma. Não existe você, não existe eu, só existe Brahma. Então, quando eu posso alcançar esse estágio, que eu sou Brahma, esse sentimento, então eu posso chutar o guru, rejeitá-lo. Mas a nossa relação com o guru é eternamente presente, nós nunca podemos esquecer. A nossa concepção, relação com o guru é eternamente presente. Então, Prabodhananda Saraswati Pad está odiando, está falando que eles são animais. Primeiro de tudo ele diz, Dik significa eu odeio eles, que vergonha daqueles que estão ocupados com Karma Kanda. Karma Kanda significa algum tipo de crueldade contra você ou contra alguém. Porque eles não estão dando importância para Bhakti. Parece Bhakti. Eles estão adorando, fazendo sacrifícios de fogo, eles estão fazendo, mas por inimizade. É um tipo de crueldade. Porque eles não estão falando sobre Bhakti. Se alguém não está te guiando na direção de Bhakti Devi, então certamente ele é cruel. Porque ele não vai impedir o seu ciclo de nascimentos e mortes. Ele não está interessado nisso. É por isso que ele é cruel. Um sadhu puro, ele pode interromper o seu ciclo de nascimentos e mortes. Nesta vida, um sadhu, um devoto puro, ele quer te enviar para Bhagavan, nesta vida. Prabhupada falou, você não precisa esperar pela próxima vida, que é muito arriscado. O fruto do seu karma pode te guiar. O fruto do seu karma está te guiando, pode te guiar por um período de tempo infinito. Um acharya famoso, eu estava conversando com ele e eu sugeri para ele, falei, Maharaj, aqueles que estão chegando novos devotos, para eles nós devemos dar uma condição favorável. Na nossa moto também eu sugeri isso, e eles pensaram que eu era louco. Eles só riram e rejeitaram a ideia. Eu disse, se você obedecer essa minha concepção, aqueles que são novos devotos, que estão chegando agora, tente dar um ensinamento separado para eles. E quando eles amadurecerem, então você pode permitir que eles saiam e se misturem com outras pessoas. Então, com muito cuidado, não permita que eles se misturem no início. Dessa maneira, continuamente por 5 ou 7 anos, eles podem aprender o Shastra, eles podem meditar, podem se concentrar, mas eles não concordaram. Eu sugeri que em Rudradvip nós temos uma terra, eu posso assumir a responsabilidade por aqueles jovens, e você pode pregar como quiser, e eu posso pregar diante de mim mesmo e para aqueles pequenos garotos. E esse tipo de meta eu tenho até hoje, é por isso que aquela academia está sendo estabelecida em Mathura, 300 meninos, agora estão chegando a 500 meninos indo lá. E nós também vamos estabelecer uma instituição onde todos aqueles que são meninos que não têm pai e mãe, são órfãos, nós podemos oferecer seva ali. E por que órfãos? Porque se eu pegar filhos de você, você vai vir e me perseguir.
Por que você está ensinando dessa maneira? If I take your two sons Se eu pegar seus and dois try to filhos guide them e tentar properly, very guiar heavily, eles de maneira so that they apropriada, can become com devotees, rigidez, they para que become eles se sons. tornem devotos, aprendem os shastras, Then you can become, why you are giving pain to my children? aí você vai falar, por que você está dando dor para o meu filho? Então, se eles não têm pai e mãe, é melhor. Eu sou pai e mãe para eles. I can teach them. Eu posso That's why I ensiná-los. took decision. É por isso que eu decidi. But anyway, whole Mas, world de will toda attack maneira, us. o mundo inteiro vai nos atacar. I told them, Eu you falei para don't eles, allow them to mix não with foreign permita people. Ah, why? que esses devotos se They are divisive. misturem com estrangeiros. Ah, por que você tem uma atitude divisiva? Não, não tenho atitude divisiva. Eu amo os estrangeiros But também. their sanskar Mas o different, sânscara deles é diferente. bodily, O corpo deles total different. é totalmente diferente. So, they cannot Então, adjust with them. eles não conseguem se harmonizar com eles apropriadamente. Follow. Preste Those atenção. are growing boy, Aqueles que estão they can look crescendo, at woman, eles podem olhar white para woman, uma mulher branca, então but isso they não é don't. bom. Mas eles apenas riram desse comentário. O que eu posso fazer? I told one, Eu falei para many para here, muitos, here in Mayapur, aqui em Mayapur também, Vrindavan, em Vrindavana, I told eu falei, new boys, aqueles they jovens should be garotos, given eles special devem receber um tratamento especial. Especial em qual sentido? Não é boa comida, nada disso. in a very Eles nice devem estar condition, numa condição muito boa, com natureza, onde podem crescer, deve haver um professor, você pode amá-los, ensiná-los, com prechada controlada, alimentação controlada, o horário de acordar cedo controlado, a hora de dormir, tudo com pontualidade. Mas se você permitir que eles se misturem abertamente, então alguns deles vão sentir atração por mulheres brancas, uns vão querer ir para o estrangeiro, naturalmente. Eu falei que se você puder dar uma condição especial para os jovens devotos que estão imaturos, para eles poderem aprender algo, e eles dizem, se a sorte deles for boa, o fruto do karma pode guiar eles. Mas se o fruto do karma pode guiar eles, por que eles vão vir até mim? Por que eles vão vir até você? Se você está dizendo, ou seja, ele não concordou comigo. Eu falei que no templo deve haver um arranjo muito bom para os devotos novos. Eles podem se contaminar nessa situação misturada. Ou seja, eles devem ter um arranjo separado. E eles dizem que o fruto do karma pode guiá-los. Se o fruto do karma está guiando eles, então por que é que você está aí? Qual é a sua função? O que eu disse é aprovado no Shastra. Para os novos devotos que ainda não têm estabilidade, e isso também Madhava Goswami Maharaj falou para Bharati Maharaj sobre um novo devoto. Ele falou, Maharaj, eu tenho um novo dote, eu posso dar para esse devoto novo? E Madhava Maharaj falou, olha, eu sei que você tem um dote e você quer dar esse dote para o devoto novo, mas eu não vou permitir que você dê um dote agora para esse menino, porque ele vem de uma família muito pobre. Eu não tenho nenhuma atitude divisiva, eu amo ele, eu quero protegê-lo. É por isso que agora ele acabou de chegar de uma família muito pobre. E agora, se você der boas roupas, boa comida para ele, ele vai desenvolver o humor de gratificação sensorial. Ele não vai se tornar um devoto. Então eles pensam que isso é inimizade minha. Eles são tolos. Guru Padma falou que as roupas de Matadis não podem nem mesmo ficar diante de um brahmachari. As Matadis, as mulheres, devem ficar totalmente separadas. Prabhupada também agia assim. Agora, no Samadhi Mandir, as Matadis ficam lá e penduram as roupas delas no templo. Essa é a honra que eles têm para Guru Padma. Vá e veja a condição. Esse é o nosso amor. Esta é a condição. Ninguém pode obedecer. Então, Prabodhananda Saraswati Pada está odiando. E aqueles que estão indo fazer
austeridades pesadas que podem make you mad até also. deixar você louco também. Nós vimos esse tipo de situação. Austeridades pesadas. Então, a condição do corpo e da mente não suportou e a pessoa ficou louca. Então, austeridades muito pesadas, né? Sanatana, Rupa, Guru Varga nunca falou para nós fazermos isso. E aqueles que afirmam, eu sou o Brahma, e sorriem, mostrando todos os dentes, eu sou o eu sou o Supremo. Então, Prabodhananda Sarasvati Pada diz, todos eles são animais. Eles são animais. O que é que eu posso pensar de bom sobre eles? Eles são animais, mas desafortunadamente, eles nunca viram, eles nunca receberam nenhuma indicação dos pés de lótus de Chaitanya Deva. Eles nunca se encontraram com um devoto de Gauranga. É por isso que a sorte deles é muito ruim. Ou, até mesmo em nome de Bhajana, você pode se encontrar com um guru demoníaco que está te guiando mal, que não vai te dar uma indicação de que a Gaudiya Mata é a fonte de tudo, de todo o conhecimento. Então, o que é que você vai poder fazer? Desafortunadamente, você está desencaminhado. Você pode se lembrar, ontem eu estava dizendo, todos os sintomas de um Sadguru, um guru genuíno. Ontem eu estava dizendo sobre os sintomas de um guru genuíno, Sadguru. E ali eu falei muitas coisas, então até agora eu acho que você já entende. Então, Bhagavan quis dar uma indicação sobre quem é um Sadguru. Niskinchana mayi anurakta chetasaha santa mahanta akhila jiva vatsalaha kamair ranalabda dhiyo jasanti te jannaira peksham naviduhu sukham. Suponha que o meu devoto, ele está fazendo um bom bhajana, mas por acaso, devido a um samskara passado, algum tipo de desejo de luxúria surge nele. Bhagavan diz, esse desejo não vai permanecer nele. Essa luxúria não vai permanecer dentro dele. Muito em breve, esse desejo vai embora. Muito em breve. Sobre este assunto, eu preciso de uma discussão detalhada. Opichet suduracharo bhajate mam ananya bhav sadureva samantyabhya sammak vyavasita hisha. É necessária uma discussão detalhada, mas hoje o tempo está limitado. Amanhã posso fazer. Bhagavan vai dizer, os meus devotos, se por acaso eles sentem uma atração pela matéria, mas como no seu caso, você está sofrendo tanto desnecessariamente, eu não posso nem sonhar esse tipo de dor que você está experimentando. Eu queria mantê-lo na minha cabeça, cantando Kirtana e tudo mais, mas você acabou sumindo por muito tempo. E eu estava me perguntando, onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Ninguém sabia me dizer. Ninguém podia me dizer aonde ele foi. Ele costumava ficar comigo, fazer Kirtana. E Tirtha Maharaj costumava amá-lo. Eu também amo ele. E depois de 3 anos, talvez de 2, 3 anos, ele apareceu, escreveu uma mensagem para Purushottama e falou, olha, quero encontrar com Baba no período do coronavírus. E eu estava no Shiva Mandir, eu ficava lá, fazia serviço no computador. Ele veio com um bebê nos braços. Quem é ele? Ah, meu filho, é seu? Como? Eu nunca vi você. Ele falou, Maharaj, foi meu azar. Agora você está sofrendo. Você era para ficar comigo como um brahmachari. Agora você está nessa armadilha. Purushottama também. Purushottama não me abandonou. Ele está ocupado com algum outro seva, mas ele me ama muito. E ele também me ama, mas ainda assim está em Maya. Então, o que fazer?
Atualmente, se você ver ele está cantando Harinama o dia inteiro e ouvindo Harikatha e cantando Harinama, sem comer de maneira opulenta, sem nenhum desfrute, nada. Apenas ele tem essa meta hoje de cuidar dos dois garotos, como torná-los devotos. Não está brigando com ninguém, não há nenhum caso disso. Roubaram as coisas que ele tinha, ainda assim ele não está reclamando. E o que eu quero dizer? Eu não estou glorificando uma alma condicionada. O que eu quero é te dar um exemplo que aqueles que estão desfrutando do Harikatha, Harikirtana, aqueles que ficaram com Tirtha Maharaj, se Bhakti Bala Bhattita Goswami Maharaj, no verdadeiro sentido, eles viram, não é? Eles viram, eles receberam. Então, como eles podem esquecer? Eles obtiveram um gosto, né? Mas por acaso caíram em Maya. O que fazer? Agora eu não posso salvá-lo. Ainda assim, Maya não vai tocá-los. De alguma maneira, depois de um tempo, eles podem se libertar. So niskinchana mai anurakta chetasaha shantva mahanta akhila jiva vasalaha kamair analabdha thiyo jusanti te jannair apeksham na vidhu sukham. Actually, they are enjoying. Na verdade, eles estão desfrutando de todas essas condições que eu disse, né? Esses sadhus estão desfrutando da bem-aventurança transcendental porque eles estão fazendo bhajana, bhakti. Suponha que algum dos meus devotos, por acaso, um pouco, ele se perturba ou se desvia. Baddhamano upi mad bhakto visayair ajitendriya prayaha pragalabha bhakta vishayir nabhibhuyate. Por acaso, o meu devoto pode sentir alguma atração por Maya. Talvez ele ainda não tem o controle pleno sobre os órgãos sensoriais. Ainda assim, se você ver esse tipo de caso, se você ver, no fim das contas, eles não vão cair. De alguma maneira, eles se amarram, se firmam e saem dessa situação. Especialmente o que Bhagavan falou no Gita, Ananyaschintayanto jejanaman parjupasate tesham nityaviyuktanam yogakhyama bhamya. Ananyaschintayanto jejana mam upasate. Krishna diz, eles estão sempre pensando em mim, sempre me adorando. Então, aqueles que não têm nenhuma alternativa, eles estão me adorando, não tem alternativa para eles. Mas, por acaso, eles sentem algum problema. Krishna diz, eu sempre vou ajudá-los. Ananyaschintayanto jejana mam parjupasate tesham nityaviyuktanam yogakhyama bhamya. Eu vou assumir a responsabilidade sobre eles, o que eles precisam, ou a proteção que eles necessitarem, tudo eu vou cuidar. Então, se houver bhakti, você está fazendo seva, mas tem um pouco de luxúria, de desejo, se até hoje você não está completamente fora de Maya, ok, mas ainda assim Bhagavan vai te ajudar. Srila Vishwanatha Chakravarti diz que alguns devotos por muito tempo estão fazendo bhajana e ele algum dia pode dizer, olha, estou cansado, não estou recebendo nenhum benefício, nenhum avanço. Então Srila Vishwanatha Chakravarti diz, como é que você sabe que você não está avançando? Você está avançando. Um homem, suponha que ele está algemado ou acorrentado. Então, outro homem, muito secretamente ele vem e com
uma ferramenta metálica, ele começa a cortar essas correntes. Mas esse homem está sentindo mal. Ah, me deixe em paz. Mas espere, né? Eu estou cortando a corrente, né? Não posso esperar. E pode ser que já cortou a metade. Ou pode ser que ele já tenha cortado 80%. Ainda assim a pessoa vai estar lá, me abandone, não é possível. Veja, só falta 20%. E você vai sentir a mesma dor. Quando esse homem cortar 100%, quando ele terminar de cortar, aí você se sente livre. Então, na condição condicionada, é uma condição muito instável. Às vezes você está triste, às vezes você está feliz, às vezes está desanimado, às vezes está mais ou menos. Eu falei, né? Srila Vishwanatha Chakravarti diz, talvez amanhã eu possa dizer de novo. Utsahamai ghanatarala budo vikalpa vishay sangara. Eu posso falar amanhã sobre isso. Quais são esses estágios? Quais são todos esses estágios por quais uma alma condicionada passa durante o seu bhajana? O principal é a sua paciência. Se você perder a paciência, não é possível. Você deve manter a paciência em qualquer condição. Se você perder a paciência, isso significa que você perdeu tudo. Você pode perder a fé também. Então, se você manter a sua fé, muito em breve, você pode... Muitas vezes, Prabhupada diz, agora você está sentindo muitos impedimentos, muitas barreiras, muitos ataques. Prabhupada diz, e isso está indicando, Prabhupada diz, no Upadeshamrita, esse tipo de situação no qual você está colocado, ou seja, situações muito perigosas, isso está indicando para você que bons dias estão chegando. Prabhupada diz, dias ruins estão te indicando que bons dias estão chegando. Prabhupada diz, então, não desanime, tente manter a paciência. Então, pode haver algum desejo. E essa é uma honra que apenas os devotos podem obter. Nenhum yogi, nenhum gyani, nenhum karmi. Qualquer que seja a posição que eles alcancem, eles não podem desfrutar desta honra que Bhagavan está dizendo. Os yogis, se eles se perturbam, sentem alguma luxúria, fazem algo errado, perdem o caráter, então eles perdem tudo. E um gyani, enquanto o gyani não chegar no nível mais alto, ele deve se esforçar até chegar lá em cima, e mesmo depois de chegar, se essa prática dele se contaminar, ele também não vai obter o sucesso. Saubhari Muni, ele não era tão fraco. Saubhari Muni não era uma pessoa tão fraca. Por 60 mil anos, ele fez bhajana, ou seja, as austeridades dele. E como é possível? Depois disso ele caiu. É possível. Mas em Bhakti Yoga, por acaso, você é inocente. Por acaso algo errado acontece, seu bhajana é perturbado. De novo você pode voltar e avançar. Isso não significa que eu quero explicar este ponto amanhã. Ou seja, aquelas pessoas mau caráter, elas vão tomar uma vantagem indevida desse verso. Vai falar, está escrito, olha, Bhagavan falou. Bhaktivinoda Thakur explica que não, homem, não. Não é dessa maneira que você está explicando. Não é a maneira que você está explicando para tomar uma vantagem indevida. Bhaktivinoda Thakur explicou. Apiset Suduracharo. Você não está nessa categoria, você é caído. Então, apenas e apenas no campo devocional, se algum pequeno desvio acontecer, a pessoa pode reaver a situação dela, seja pela associação de Guru, Vaishnava, Harikatha, Kirtana. Alguns dias atrás,
Alguns dias atrás, our seva, o nosso Sevaka sentiu alguma atração I left water, everything away. e eu parei de receber água, qualquer coisa dele. Eu falei, olha, você não vai poder tocar nada. I can feel, get Eu falei, olha, eu sinto que está acontecendo algo, então quando você estiver bem, e alguns dias depois ele já estava bem. Então é um tipo de doença passageira, é um tipo de doença passageira, é um tipo de doença perigosa. E quando a doença se foi, tudo bem, ele se recuperou, a saúde está bem. O nosso Aranya Maharaj, quando era idoso, ele costumava vir para Chaitanya Gaudiya Mata e suponha que ele precisasse de água. E a água ficava no segundo ou terceiro andar. Quem sabia onde poderia ter água disponível? E Maharaj estava num quarto e ele chamava um brahmachari, ei, vem aqui. Falava, qual é o seu nome? Quando você veio? Quem é seu guru? Você está fazendo bhajana? Ah, muito bom. Então, Maharaj fazia uma ou duas perguntas bem básicas e esse brahmachari não conseguia responder. Não conseguia responder. Então Maharaj falava, ok, então pode ir embora. Na verdade, Maharaj queria pedir água para ele, né? E de novo, algum devoto passava, ele falava, ei, vem aqui, quero te perguntar uma coisa. E depois disso, quando Bharati Maharaj estava passando, ele chamava, ei, vem aqui. E era uma figura alta e que ama muito os Vaishnavas. Então, Aranya Maharaj fazia as perguntas para ele e ele respondeu. Dava a resposta certa, mostrava a sua conduta, testou a conduta dele, e depois disso tudo ele falava, então você pode, por favor, trazer um copo d'água para mim? Mas não antes disso, a minha condição é igual. Eu nunca, em qualquer lugar que eu vou, em Punjab, aqui, ali, em vários locais, eu tinha um sevaka, e ele caiu porque ele me abandonou. Ele costumava me amar. Ele desenvolveu uma ofensa com alguém, não era comigo. Era um homem forte. O pai dele, os parentes disseram que no dia que ele abandonasse Baba, isso seria o fim dele. Em Haridwar, eles disseram. E ele estava em toda parte, em Jambu, Punjab. Ele costumava cozinhar para mim. Ou seja, algum chapate e algum vegetal ele cozinhava, nada além disso. Eu não como o que as pessoas comem em geral. E até mesmo, ele era tão ativo que todas as pessoas de Punjab ficaram impressionadas com ele. Maharaj, ele chegou agora, um ano atrás, talvez um ano atrás. Como é que ele desenvolveu tamanho poder, tamanha concentração? Ele costumava me amar. Preste atenção. Depois de falar Harikatha por 1 mês e 10 dias, ou antes disso, em Chandigarh, eu falei Harikatha, depois teve esse arranjo de Harikatha por 1 mês durante o Kartika. Depois disso, Purushottama, ele fez algo frito e todos os devotos estavam comendo várias coisas. Purushottama tinha 3 computadores. Em um ele editava, em outros ele estava fazendo alguma coisa. Uma gravação, né? E eles iam pegar o último trem. E Purushottama estava atrasado. A gente falou, olha, você vai perder o trem. Nós chegamos na estação, o trem estava chegando e, por acaso, por sorte, o trem atrasou 15 minutos e ele conseguiu pegar. Preste atenção. Sanatana estava ali também, todo mês. Mas Sanatana, que era esse homem firme, com bom caráter, porque ele viu o Baba. E ele fazia khichuri para mim muito bem. E tinha toda a possibilidade para cair, mas nunca se desviou. E quando ele veio no trem, eles compraram uma passagem no ar-condicionado. Eu não estou acostumado com ar-condicionado. E de noite eu senti frio. Eu estava na cama de cima e eu precisava descansar por 3 ou 4 horas.
Então Sanatana estava no banco de baixo. Suddenly, E de repente, by my inspiration, por alguma inspiração, ele se levantou. and get up, Ele one se new levantou blanket, e tinha um novo cobertor somebody gave me, que alguém it was deu kept para with ele him. e ele estava mantendo I esse never cobertor. told him. Mas eu nunca disse nada Night para time, ele. almost 12 De o'clock, noite, por he volta de take the meia-noite, blanket ele pegou o cobertor over my body. e jogou em cima do meu corpo. Eu fiquei muito satisfeito. Como é que ele Where I sabia? never told him Enquanto this eu kind nunca of falei isso para power ele. coming. Então esse tipo de poder foi transmitido para ele. Mas agora ele caiu. Because he was Porque bound to leave me because ele of acabou this me abandonando, fighting with somebody, porque acabou brigando com alguém, because that man was with me. porque aquele homem estava comigo. Por fim, ele foi embora. So, with sadhu Então, sangha you can get power. com sadhu sangha, associação com sadhu, você pode obter poder. Sem sadhu sangha, você pode cair. O poder é apenas sadhu sangha. Poder não é comida, proteína, vitamina, mineral. Sadhu That is the sangha é o only poder. reason Essa é a única razão pela qual o meu Guru Varga nos deu sangha, todos. Guru Maharaj, Madhu Goswami, Tirtha Goswami Maharaj, Bharati Maharaj, Satya Govinda Maharaj, Sagar Maharaj, Giri Maharaj, all, Todos eles. Van Baba, Fani Vana Baba, Fani Bhushan, Fani Bhushan Prabhu, Fani Bhushan, não Pani Bhushan. Ah, você acha que eu estou falando sobre você, seu tolo? Pani Bhushan, Pani. Ele era um discípulo de Jajabar Goswami Maharaj. E ele costumava me consolar. Ele falava, Prabhu, esse tipo de condição você deve tolerar. Sem tolerar, você não pode fazer nada. Eles podem ir contra você, brigar com você. Yathagni Susamridvarchi Karoti Dhansi Bhasmaswad Tatha Mad Visvaya Bhakti Visvaya Bhaktir Uddhavai Inangsi Krishna sa. No sadheti mam yogo, no sankyam dharma uddhavo, no sadhyayas tapastago, yatha bhaktir mama urjita, vancha kalpatarosya ke paas. What's in kriya saktanudhik, vikata tapasadhik cha jamin, dhigastu brahma aham vadana paripullana jaro mutina, kim etano sochama visara sumatyano norupusunno, na ke sanchit, oho milito. Gauro Adhuna Manchakalpa.